Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site Guru do Excel. E hoje estou aqui para demonstrar a vocês como criar aquela mega fórmula. Sabe aquela fórmula grande que seu amigo criou na planilha e quando você clicou para dar uma olhada como ele fez, você viu aquele monte de funções e não entendeu nada? E pensou assim, nossa, o cara é louco, maluco, como que ele conseguiu criar isso? Você vai ver que nem é tão difícil assim e que utilizando algumas técnicas a gente consegue criar fórmulas até maiores do que essa que a gente demonstra aqui na tela. Só para vocês entenderem o que a gente vai criar aqui hoje, nós temos uma pequena planilha com alguns nomes, algumas pessoas com nomes compostos de 3, 2 ou até mais nomes, e até um, neste caso aqui, e a gente quer criar uma função que retorne, ou uma fórmula que retorne o nome que será impresso no cartão de voo. O nome que será impresso é composto pelo último nome, uma vírgula e o primeiro nome da pessoa. Independente se o nome tem 2, 3, vai sempre ser o último nome e depois o primeiro nome. Com exceção do caso de quando só tiver um único nome, o nome impresso será esse mesmo nome em maiúsculo, todos os nomes em maiúsculo. Então a fórmula que a gente tem é essa fórmula aqui pequena, que a gente utiliza as funções maiúsculo, se erro, concatenar, direita, número de caractere, procurar e muitas outras aí. Só para vocês entenderem como é que a gente chegou no resultado disso aqui, o que a gente tem que começar a desenvolver é estruturar o nosso raciocínio. Como que a gente vai chegar nesse resultado? Vamos dividir por partes. Então aqui eu tenho a parte 1, parte 2 e parte 3 que a gente vai demonstrar. Então a primeira parte é separar os nomes. Se os nomes que me interessam são o primeiro e o último nome, eu preciso extrair deste nome apenas esses dois nomes. Então na parte 1 nós vamos criar uma fórmula que extraia deste nome completo apenas o primeiro nome da pessoa. Então vamos lá estruturar este pensamento. Então eu tenho aqui um exemplo com o nome de Dalila e nós vamos estruturar esse pensamento. Então para que eu possa extrair o primeiro nome, o que eu preciso? Eu preciso primeiro identificar a posição do espaço, deste primeiro espaço, porque é ele que delimita para mim onde acaba o primeiro nome e começa o segundo nome. Então, para que a gente possa ir a criar mega fórmulas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa conhecer as funções que existem no Excel. Não adianta você querer criar mega fórmulas se você não conhecer as funções. Então aqui nós vamos fazer um exemplo com funções de texto, mas vale para qualquer tipo de função, seja para calcular valores ou retornar textos. Então, para que a gente possa começar aqui, a função que vai identificar para mim a posição desse primeiro espaço, nós vamos utilizar a função chamada procurar, que ela procura para mim um determinado caractere, uma sequência de caracteres e retorna a posição deste caractere em um texto. Então, vou utilizar a função procurar. O texto procurado, que neste caso eu quero, é o espaço. Então, vou colocar uma aspa, abrir espaço e fechar aspas, ponto e vírgula. E o segundo parâmetro desta função procurar é no texto, que no caso é essa célula C4. Vou fechar parênteses aqui, pois o meu terceiro parâmetro é opcional. E vou dar um Enter. Olha aí que bacana, ele falou para mim que o primeiro espaço está na posição 7. Ok, se eu sei que o primeiro espaço está em 7, eu já posso dizer que o nome desta pessoa tem 6 letras. Correto? Porque se é sétimo caractere é o espaço, o nome possui 6 letras. Então, para retornar o primeiro nome, eu vou simplesmente utilizar uma função chamada esquerda. Essa função retorna para mim o número de caracteres da esquerda para a direita que eu determinar. Então, a função esquerda, o texto que eu quero é o nome desta pessoa e o número de caracteres é quem? É a posição do primeiro espaço menos 1, pois o nome da pessoa que o espaço está em 7 tem 6 letras. Vou fechar o parênteses e ele já vai retornar para mim aqui. Repare que qualquer nome que eu digitar aqui, vou digitar o meu nome completo aqui, vocês vão perceber que ele vai separar, independente da quantidade de caracteres que tem o primeiro nome. Se o meu nome tem 9 caracteres, se o espaço está no nono caractere, o meu nome possui 8. Então, eu vou utilizar a função esquerda que retorna o meu nome, a posição do espaço menos 1. Então, essa quarta linha que eu criei aqui, o se erro, é porque pode acontecer o seguinte: se eu digitar apenas o nome da pessoa, sem sobrenome, o que vai acontecer? Vai resultar em um erro. Por quê? Porque quando ele procura o primeiro espaço, ele não encontra, então ele retorna este erro valor. Então, para isso, nós vamos utilizar uma função chamada se erro, que caso este primeiro nome aqui que a gente calculou resulte em um erro, é porque não tem espaço. Então, o primeiro nome é a própria célula. Então, nós vamos utilizar a função se erro aqui. Vamos corrigir. Se erro, abre parênteses. O valor é o primeiro nome que a gente criou aqui e o valor se erro é quem? Se essa função resultar um erro, que significa que ele vai retornar o próprio nome da pessoa.
Vamos ver lá agora. Então, tenho aqui só um primeiro nome, ele retornou o meu nome sem um erro aqui. Se eu escrever o meu nome com um sobrenome, ele vai retornar o meu nome da mesma forma, aqui na célula se erro. Então, nós já criamos aqui uma sequência de fórmulas que vai retornar para mim o primeiro nome. Então, agora o que nós temos que fazer, já que eu quero apenas uma única fórmula, é juntar todas essas fórmulas em uma única célula, que no caso vai ser essa última célula. Para isso, a gente tem que entender um pequeno raciocínio. A célula aqui, que é a base de tudo, é a célula C4. Então, toda a minha fórmula vai depender dessa célula. Então, essa é a única célula que eu não vou precisar substituir nessa minha fórmula resultante aqui. Então, como a célula C6 aqui é uma outra fórmula, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na célula C6, então vou sair de edição aqui, vou clicar aqui, dar um duplo clique na célula para editar e vou copiar o conteúdo da célula C6. Vou pressionar ESC para cancelar, voltar lá na minha fórmula final e no lugar de C6 vou selecionar e vou substituir para o conteúdo daquela célula, ok? Então agora a única célula aqui que não é a C4, que é a minha base, é a célula C5. Vou repetir esse processo lá na célula C5, copiar, ok? E vou colar aqui no lugar de C5 novamente. Repare agora que toda a minha fórmula aqui, ó, toda a minha fórmula ela é baseada na célula C4, que é onde eu tenho o nome. Então, onde tiver C4 é onde estará o nome da pessoa que eu quero separar pelo primeiro nome. Então, vou dar um Enter aqui. Repare que agora esta fórmula não depende de nenhuma outra célula que não seja C4. Se eu apagar aqui essas fórmulas intermediárias, o meu resultado continuará sendo o mesmo. Vamos aumentar aqui. Repare que independente da quantidade de nomes e sobrenomes, ele vai retornar para mim o primeiro nome da pessoa. Então, nós criamos aqui uma fórmula que retorne o primeiro nome, certo? Esta foi a primeira parte do nosso exercício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui, eu já preparei aqui na parte 3, duas partes separadas, que é o nome completo e aqui as separações que nós vamos ter, o primeiro nome e o último nome. Então, aquela fórmula que eu copiei, utilizei o Ctrl C, eu vou colar aqui, certo? E vou colocar, em vez de C4 como estava lá, eu só vou substituir aqui para a célula A2, que é onde tem o nome, correto? Então, vou jogar aqui e dar um Enter. Repare que agora, se eu copiar essa fórmula para qualquer célula aqui, ele já vai me dar o primeiro nome de qualquer um desses nomes aqui, independente se possui 1, 2 ou 3 ou mais nomes, correto? Agora nós vamos fazer o raciocínio para o segundo nome, ou o último nome, perdão. Então, nós já pegamos o primeiro nome, agora nós vamos fazer o raciocínio para o segundo nome. Então, a ideia é a mesma, a gente vai ter que estruturar todo o raciocínio, dividir em fórmulas menores para chegar ao resultado final. Perceba que, como eu quero agora o último nome, a gente vai proceder com o mesmo raciocínio que a gente utilizou para o primeiro nome. Se a gente utilizou uma função chamada esquerda e calculamos o número de caracteres que tem o primeiro nome da pessoa, nós vamos utilizar aqui agora uma função chamada direita e calcular o número de caracteres que tem o último nome da pessoa. Para isso, como que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar a posição desse último espaço, certo? Então, se eu tenho aqui um nome que pode ter números variáveis, eu não vou saber qual é esse último espaço, se ele é o primeiro espaço, o segundo, o terceiro. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é a quantidade de espaços que tem esse nome. Se esse nome possui 10 espaços, ele vai ter 11 nomes, correto? Se ele possui 3 espaços como esse, ele tem 4 nomes. Então, para que eu não possa levar em consideração isso aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quantos espaços tem esse nome. Para isso, a gente vai seguir um pequeno raciocínio aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é contar quantos caracteres possui esse nome aqui. Então, vamos lá. Vamos contar quantos caracteres possui o nome. Então, vou utilizar a função chamada numCharact. Como eu disse, a gente precisa conhecer as funções do Excel para poder trabalhar com elas. E o meu parâmetro é o texto, que é a célula C4, ok? Então, eu já posso dizer que o nome da Lila aqui possui 30 caracteres contando os espaços, pois os espaços também são caracteres. Agora, o que eu vou fazer? Já que eu quero saber quantos espaços tem, eu vou primeiro remover os espaços e contar novamente quantos caracteres tem, certo? Então, vamos lá. Para remover os espaços, eu vou fazer o quê? Vou utilizar uma função chamada substituir. Vou pegar este texto aqui, que é o texto que eu quero substituir, ponto e vírgula. O texto antigo agora, que é o segundo parâmetro, é o texto qual eu quero tirar e colocar outro no lugar. Então, eu vou tirar todos os espaços, por isso eu abri uma aspas, coloquei espaço e fechei aspas, e vou agora informar qual o novo texto que eu quero. Como eu só quero remover, não tem um novo texto, eu vou simplesmente abrir aspas e fechar aspas. O parâmetro número de ocorrência, ele é opcional.
por hora a gente ainda não vai utilizar ele, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então vou fechar parênteses aqui e vamos ver, substituir no texto C4 todos os espaços por nada. O que ele vai retornar para mim? O nome de Dalila sem os espaços. Olha aí, Dalila Borges Oliveira Baldaia sem os espaços. Ok, agora que eu tenho esse nome sem os espaços, eu vou contar quantos caracteres sobrou nele. Então, novamente, eu vou usar a função número de caracteres e vou clicar aqui na célula C6. Então, 27 caracteres, certo? Então, se o meu nome com os espaços tem 30 e sem os espaços tem 27, quantos espaços sobrou? Então, eu vou clicar aqui e subtrair. É uma subtração simples, certo? Ok, eu posso dizer agora que este nome de Dalila possui 3 espaços. Por quê? Porque eu contei quantos caracteres tinham, tirei os espaços, contei novamente, a diferença é o número de espaços. Então, vamos inserir aqui o meu nome novamente, somente com espaço. Repare, ele vai fazer todo o cálculo e vai retornar para mim que o meu nome tem apenas um espaço. Se eu digitar um nome com mais de um espaço, ele vai contar quantos espaços tem. Ok? Então, vamos continuar. Chegamos à quantidade de espaços, que é 3. O que eu tenho que fazer agora? Bem, neste caso aqui, quando a gente trabalhou com o primeiro nome, a gente já sabia que quando a gente procura por um caractere pelo espaço, ele vai retornar o primeiro que ele encontra. Então, independente se o meu nome tinha 10 espaços aqui, ele encontrava o primeiro, e era o primeiro que eu queria. Neste caso aqui, na realidade, eu quero encontrar a posição do último espaço. Se eu utilizar a função procurar, como eu fiz no primeiro exemplo, vai dar um pequeno erro aí. Por quê? Porque ele vai encontrar o primeiro espaço e não é este que eu quero. Então, nós vamos ter que agora fazer como se fosse uma gambiarra aí. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse espaço aqui, substituir por um caractere coringa, certo? E depois nós vamos procurar por esse caractere coringa. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos utilizar a função substituir. Qual texto que eu quero? Então, é no nome aqui. O texto antigo continua sendo o espaço, que eu quero pegar o último espaço, certo? E vou substituir por um caractere coringa. Este caractere pode ser qualquer caractere. Eu vou utilizar um asterisco. Por que eu digo qualquer caractere? Desde que este caractere não tenha no nome, ou seja, seja um caractere que você tenha certeza que não apareça no nome. Eu estou utilizando um asterisco porque eu acredito que nenhum nome de uma pessoa possua um asterisco, correto? Então, agora nós vamos utilizar o parâmetro número de ocorrência, que foi o que eu disse anteriormente. Quando eu mandar substituir aqui, se eu não utilizar este parâmetro, todos os espaços serão substituídos por asterisco. Olha o que acontece. Então, eu tenho aqui Dalila, no lugar de cada espaço, um asterisco. Vou editar. Quando eu informo o número de ocorrência como parâmetro, ele vai substituir somente aquela ocorrência. Se eu falar assim, substitua a ocorrência número 2, ele vai pegar o segundo espaço que ele encontrar e substituir pelo asterisco. Neste nosso caso, nós queremos substituir o último espaço. Se nós temos 3 espaços, o último espaço é o terceiro. Então, nós vamos, no número de ocorrência vai ser o número de espaços que a gente encontrou. Vou fechar parênteses aqui. Repare que agora ele vai retornar o nome da Dalila com somente no lugar do último espaço um asterisco. Ok? Agora nós vamos procurar a posição deste asterisco, que na realidade estará informando para a gente a posição do último espaço. Então, como a gente já procedeu anteriormente, nós vamos utilizar a função procurar, certo? Neste texto aqui, nós vamos procurar o quê? O asterisco e informar em qual texto. O número inicial, ele é facultativo, então nós não vamos informar. Então, ele vai falar aqui para mim que a posição do asterisco é 23, ou seja, a posição do último espaço é a posição 23, é o caractere número 23. Então vamos pensar um pouquinho aqui agora. Se eu tenho um nome com 30 caracteres, que eu calculei lá no início, e o meu último espaço é 23, então significa que depois do espaço só vem o último nome. 30 caracteres menos a posição do último espaço, que é a posição 23, nós vamos ter que este último nome da pessoa tem 7 letras. Vamos contar? Baldaia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, o número de caracteres do último nome é eu pegar o número de caracteres do texto completo e vou vir aqui e substituir pela posição do último espaço. Olha que bacana. Então, eu estou falando que o meu último nome aqui informado tem 7 caracteres. Certo? Vou substituir aqui novamente para vocês verem o resultado final. Laender Alves. Alves tem apenas 5 caracteres. Vamos ver se lá no número de caracteres do último nome vai retornar 5. Olha lá, todo passo a passo aqui chegou a 5. Agora o que nós temos que fazer é retornar o último nome. Como a gente fez lá utilizando a função esquerda, nós vamos utilizar aqui a função inversa, que é a função direita, que retorna o número de caracteres da direita para a esquerda. Qual texto? Este texto. Quantos caracteres? Este aqui, que é o número de caracteres do último nome.
Olha que bacana, encontramos o último nome da pessoa. Se eu informar aqui agora, qualquer nome, independente se tenha um único nome, ou se tenha 2 nomes, ou se tenha 50 nomes, ele vai retornar para mim sempre o último nome. Então, colocando aqui agora o se erro, se eu quisesse colocar aqui, olha o que iria acontecer. Se eu informar aqui apenas um nome, vai acontecer o mesmo problema. Como não vai ter nenhum espaço, ele vai acabar resultando erro aqui de uma certa parte da minha fórmula. Então a gente poderia utilizar a função se erro. Por enquanto eu não vou utilizar, depois eu vou explicar por quê. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos refazer todo aquele passo que fizemos no passo 1. Como o C4 é a nossa célula base, nós vamos copiar tudo que não for C4 e colar aqui na última fórmula que a gente chegou, que é o resultado. E é este resultado final que será a nossa função sem utilizar os intermediários. Então, aqui nós vamos pegar C11, vou copiar aqui tudo que está em C11 e vou substituir aqui, ok? Agora nós vamos em C5, então nós vamos lá copiar o conteúdo de C5, vou copiar, vou voltar lá na última fórmula e colar. Agora nós vamos para C10 e vamos fazer isso até acabar todas as células variáveis. No caso, vão sobrar apenas C4, que é a única célula, certo? Então, vou copiando aqui nome por nome, fórmula por fórmula e vou substituindo, deixando somente C4. Então, sobrou ainda C8, vou lá em C8, copio e assim eu vou chegar ao resultado final, que seria já uma pequena fórmula. Ainda não é nossa mega fórmula final, mas já é uma pequena fórmula. Certo? Então vamos resultando aqui até finalizar. O vídeo aí já está um pouquinho grande, mas nós já estamos finalizando. Só para vocês entenderem aqui o resultado final. Ok? Então, substituí tudo e sobrou apenas a célula C4, que é a minha base. O nome lá, que é a única célula que é importante neste caso para o nosso resultado final. Olha lá. Se eu apagar qualquer resultado intermediário aqui agora, o meu último nome vai continuar sendo calculado, certo? Vou calcular aqui com o nome aqui e repare que automaticamente ele já calcula, correto? Então, vou desfazer aqui para voltar às fórmulas, vamos continuar aqui. Então, já tenho aqui todos os resultados. O que a gente vai fazer agora? Vamos copiar novamente essa fórmula aqui e jogar lá na parte 3 que a gente já calculou. Certo? Lembrando que onde aqui eu tenho o C4, na realidade é a célula A2. Então vou trazer para cá, certo? Olha que bacana. Agora se eu trazer, copiar, já tenho todos os resultados. O único que deu erro aqui foi o marco, mas não tem problema, eu vou explicar por quê. Porque nós vamos utilizar o primeiro nome. Então, como isso aqui, essas duas células ainda são intermediárias da nossa fórmula final, não tem problema. E ele deu problema aqui porque o marco só tem um único nome. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai agora juntar os nomes, né? Que é o nome que vai aparecer no cartão de voo. Então, vou criar aqui o cartão de voo e a gente vai utilizar a função concatenar, que junta dois ou mais sequências de texto aí. O primeiro texto é quem? Então, no cartão de voo, o primeiro texto que vem é o último nome, correto? Então, vou colocar este último nome aqui. Então, agora nós vamos colocar um ponto e vírgula, certo? E o segundo texto que vai vir é a vírgula. Olha que bacana, nós vamos abrir aspas, colocar a vírgula, dar um espaço, né, para separar os dois nomes. E agora ponto e vírgula e juntar com o primeiro nome. Vou fechar parênteses e vou copiar. Vamos ver o resultado final? Tenho agora todos os nomes. O único ainda que continua errado é este. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar uma função chamada se erro aqui, que se esta célula, essa fórmula que a gente acabou de criar for um erro, ele retorna para mim o primeiro nome calculado, que vai ser esse. Ou seja, se não tiver dois nomes, vai ser apenas o primeiro nome. Então, com a função se erro, vou continuar fazendo aqui, com a função se erro, nós vamos fazer igual se erro. O valor que eu quero é este. E se for um erro, ou seja, se o nome do cartão de voo aqui está resultando um erro, ele vai retornar para mim o valor do primeiro nome. Vamos ver se vai funcionar. Ok, olha lá. Agora o marco, agora, como aqui era um erro, ele retorna o nome de marco. Este aqui está sendo o nosso resultado final, certo? Só que ainda eu quero, como vocês podem perceber, tudo em maiúsculo. Qual função que eu vou utilizar? Vou utilizar a função maiúscula, né? Eu vou só acrescentar aqui no se erro a função maiúscula, que ela converte toda uma sequência de caracteres para maiúsculo. Pronto, já tenho o meu resultado final. Vou proceder aqui na parte 3, igualzinho eu fiz na parte 2 e na parte 1. Vou substituir tudo que me interessa, que não me interessa aqui, até sobrar apenas a célula A2, que é a célula
que contém o nome aqui. Como que eu vou fazer isso? Então vou lá, esta aqui dá D2, então vou lá onde está D2, copio o conteúdo de D2 e colo aqui, certo? Agora nós vamos copiar o conteúdo de C2, então vou vir aqui onde está C2, que é essa fórmula que a gente criou, nós vamos copiar o conteúdo de C2, que é a fórmula do último nome, vou vir aqui e colar aqui novamente, no lugar de C2. Ok, agora nós vamos fazer o mesmo com B2, então vou vir aqui onde está B2, copiar o conteúdo de B2 e jogar aqui no lugar de B2, certo? E novamente, como sobrou B2, vou tornar colar aqui. Então agora repare que a minha fórmula só contém A2, que é a minha célula lá. Vou copiar, repare que deu o mesmo resultado, né? É óbvio. Então nós vamos aqui excluir essas colunas que elas não nos interessam mais e temos o resultado final da nossa mega fórmula, que é o cartão de voo. Então, aquela fórmula que vocês viram é essa daqui. Então eu tenho aqui uma fórmula que pode parecer complicada à primeira vista, mas se vocês estruturarem todo o pensamento, vocês vão conseguir chegar ao resultado final. Então, quando vocês verem fórmulas grandes assim, tentem entender passo a passo cada parte dela, o que significa, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentem praticar aí. Um abraço e até a próxima.